Evangelho de Marcos, capítulo 1. O texto nos diz assim, irmãos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Se assenta. Irmãos, o Evangelho de Marcos é um dos evangelhos mais resumidos dentre os quatro. É um evangelho que traz de forma concisa todo o ministério de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou. E Marcos, de forma muito concisa, muito rápida, ele enfatiza muito mais aquilo que Cristo fez, o ministério de Cristo, as libertações que Cristo trouxe às pessoas, do que muito mais aquilo que Cristo ensinou. E dentre os estudiosos, a sua maioria diz que Marcos escreveu esse evangelho quando estava em Roma. Em Roma, quando Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, versículo 11, capítulo 4, verso 11, Paulo diz a Timóteo: traga-me Marcos, porque é muito útil ao ministério, porque ele é muito útil ao ministério. E os estudiosos dizem que Marcos então vai a Roma conviver com Paulo naquela prisão domiciliar. E Marcos então escreve esse conciso evangelho para ensinar ao povo de Deus aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, o poder do evangelho, o que é o evangelho, o que é essa mensagem transformadora. E Marcos faz isso. Escreve de forma concisa todo o ministério de Cristo. E quem era João Marcos? Quem era João Marcos? Era filho de uma mulher chamada Maria. Maria, um nome comum da Palestina, do mundo antigo. E que na casa dessa irmã, no capítulo 1 de Atos, versículo 13, se reunia a igreja. A igreja se reunia na casa da mãe de Marcos. E aí, irmãos, no capítulo 13 de Atos, quando Paulo é separado pela igreja de Antioquia, junto com Barnabé, para as missões cristãs, Marcos, como um jovenzinho empolgado, e quis seguir Paulo, quis ir com Paulo. E prontamente Paulo e Barnabé então traz Marcos, ou leva Marcos. E no meio do caminho, quando as viagens ou as missões cristãs ficaram bem difíceis e conflitantes para aquele jovem, ele então volta para Jerusalém. E aquilo mexeu com Paulo, porque Paulo era um homem que jamais admitia que um soldado abandonasse o exército. E aí, irmãos, Paulo então faz a viagem com Barnabé, depois volta confirmando os irmãos. Na segunda viagem, depois para levar cartas às igrejas após o concílio, em Atos capítulo 15, Marcos diz: eu vou de novo. Paulo diz: você não, você não. E Barnabé insiste: mas Paulo, deixa eu levar o menino. E Paulo diz: ele não, ele nos abandonou no caminho, na primeira viagem
viagem ele não vai. E aí houve uma grande contenda entre Paulo e Barnabé. E Paulo então diz a Barnabé: então tá, você vai para a esquerda que eu vou para a direita. Então Paulo pega então e vai por outro caminho, enquanto Barnabé vai por outro caminho. Mais tarde Paulo reconhece a importância desse jovem e diz: traga-me Marcos, porque me é útil para o ministério. E aí os estudiosos dizem que esse jovem escreveu esse evangelho na data de 40 até o ano 70 depois de Cristo. Antes da destruição de Jerusalém, pode ter sido o período em que esse evangelho foi escrito. Uma das coisas que poucos sabemos, irmãos, é que os evangelhos não foram escritos concomitante ao ministério de Cristo. Não. Esse evangelho foi escrito após a morte e ressurreição de Cristo. E foram escritos para ensinar a igreja, para consolar a igreja, para relembrar a igreja o que Cristo fez no seu ministério terreno, para mostrar a cronologia do nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E isso Marcos faz. E Marcos então escreve esse evangelho direcionado aos romanos. A igreja que estava em Roma. Por isso nós não vamos encontrar no evangelho de Marcos as genealogias. Porque fulano gerou Beltrano, porque gerou Ciclano, porque gerou Ciclano. Os romanos não se interessavam por isso, por genealogia. E Marcos já começa o seu evangelho de forma rápida. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque voz do que clama no deserto, apareceu João Batista pregando, depois vem Jesus e é batizado, e assim inicia seu ministério. Ele começa de forma rápida, porque os romanos eram pessoas práticas, que se interessavam em questões práticas. E Marcos faz isso. E vai enfatizar, irmãos, nesse evangelho, o servo sofredor, que é Cristo Jesus. O seu verbo ou o servo que se fez carne para submeter-se à vontade do Pai, para morrer por cada um de nós, pecadores. E o evangelho de Cristo, Marcos vai mudar, ou vai mostrar, melhor dizendo, tem mudado o curso da vida de homens e mulheres. Mudou naquela época, está mudando, ou estava mudando enquanto eu estava escrevendo o evangelho, e está mudando enquanto os planos de Deus não se encerram nesse mundo. Mas ele está mudando, essa mensagem do evangelho está mudando, não é porque o evangelho é uma mensagem que traz ao homem uma pitada de esperança. Não só isso. Mas está mudando, irmãos, porque o conteúdo desse evangelho, ele faz menção clara a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele faz menção à sua vida, sua morte, suas palavras, suas obras. O evangelho de Marcos parece um simples relato, mas não é. Por trás de cada história que Marcos detalhadamente está narrando, ele está demonstrando que esse Cristo de fato foi verdadeiramente homem. E sendo homem se identificou verdadeiramente conosco, sentiu as nossas dores, palmilhou os nossos caminhos, e como servo sofredor, foi à cruz morrer por nós. Mas Marcos vai mostrar muito mais do que isso. Ele não era um simples homem da Galileia. Não. Ele era muito mais do que um simples homem. Ele era o Filho de Deus. Filho de Deus. Por essa razão, o Evangelho de Marcos é um excelente texto para eu e você vermos a Cristo, vermos o Filho de Deus, que revelou de forma clara e patente o Pai. E olhando para Cristo, nós temos condições de não somente enxergar as nossas profundas necessidades em Cristo, mas também ver em Cristo quem é Deus. Quem é Deus? O que Deus espera dos homens e o que Ele tem feito em Cristo para tornar aquilo que Ele espera dos homens uma realidade terrena, palpável. Palpável. A
Além disso, vemos aqui, irmãos, ou veremos no Evangelho de Marcos, que o Evangelho nos traz privilégios, nos traz bênçãos eternas, mas o Evangelho de Marcos também nos chama a responsabilidade de discípulos e servos do reino, a assumirmos as responsabilidades no reino de Deus e nos engajarmos no reino de Deus para nos identificar com este Cristo, que é o nosso servo sofredor, que é aquele que foi à frente, que se identificou conosco e nos chama agora a nos identificar com Ele, assumindo as nossas responsabilidades como filhos de Deus, dentro do próprio reino de Deus. E como Marcos começa esse Evangelho? Como? Ele vai começar falando sobre a essência da mensagem cristã. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele começa não de maneira formal demais, como já ressaltei, pois seu interesse é ser breve e prático. Breve e prático. E fazendo uma breve introdução, ele quer nos relatar o princípio do Evangelho de Cristo. E ele começa fazendo isso, escolhendo palavras significativas e sabiamente escolhidas para nos ensinar. O autor está falando nada mais, nada menos do que sobre a mensagem cristã, ou sobre a mensagem central do cristianismo, o Evangelho de Cristo Jesus, Filho de Deus. E ele vai dar ao longo de todo o seu Evangelho explicações práticas sobre o que vem a ser este Evangelho do Filho de Deus. E o termo aqui, irmãos, Evangelho, não é um termo utilizado somente pelos cristãos. Não. Esse termo, ele tinha um significado por trás da cultura grega. E havia um pano de fundo interessante sobre o termo Evangelho. Essa palavra possuía um tom bastante alegre e permeados de esperança, porque era uma proclamação ou um comunicado político ou de uma vitória militar que resultaria em benefícios para as pessoas ou para muitas pessoas. Eram boas novas direcionadas, interessadas ao coração de quem estava esperando ouvi-la, de quem estava aguardando essa mensagem de consolo, de paz e de esperança. Agora, para quem se lembra do Velho Testamento e tem o costume de ler, esse termo também possui um pano de fundo profético. Profético. Para quem se lembra de Isaías, ou o texto que lemos inicialmente no culto, vai lembrar do termo boas novas. Boas novas. Esse termo foi usado pelo profeta Isaías para trazer boas novas ao povo que estava sofrendo debaixo do jugo do cativeiro babilônico. E estavam lá debaixo daquela opressão, daquele sofrimento. Então, Deus envia o seu mensageiro para anunciar essa mensagem de boas novas, essa mensagem de paz, de consolo, de esperança. E Deus então faz ressoá-la. Conforme Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a libertação aos presos, para trazer vista aos cegos. E esse mensageiro iria proclamar essa mensagem consoladora. E o povo que estava lá naquela condição de cativeiro, de desesperança, iria ouvi-la, iria dizer: o nosso Deus vem, o nosso Deus vem para nos libertar, para nos salvar. E essa mensagem, ela
ela fala de um Deus que intervém, de um Deus que está no controle. Como diz Isaías 52, versículo 7, Deus está no controle. O nosso Deus, como diz Isaías 40, verso 9, vai à frente. E este, irmãos, evangelho que começou a ser prefigurado de forma profética lá no Velho Testamento, veio sendo demonstrado até se cumprir no tempo, no Velho Testamento, em Cristo, essa mensagem libertadora, essa mensagem transformadora ao coração do homem pecador. E veja bem, esse evangelho veio ressaltar as nossas mais profundas necessidades. Essa mensagem veio mostrar o nosso verdadeiro cativeiro. Não foi o cativeiro desfrutado por Israel no Velho Testamento. Essa verdade ou essa mensagem que Marcos está dizendo, o princípio do Evangelho de Cristo, é uma mensagem que veio mostrar e enfatizar qual era e qual é a nossa maior ausência, a nossa maior carência, a nossa maior necessidade de esperança. E não é, e não foi, a ausência da terra prometida, não foi e não é a carência e a ausência de um templo bonito para se cultuar, não foi, não é e não será. O Evangelho veio nos mostrar que a nossa maior necessidade é da glória de Deus, é de luz, é de necessidade ou de graça para se arrepender dos nossos pecados. A nossa maior necessidade é de vida. Amém. E de vida espiritual que temos em Cristo Jesus. Amém. Veja o que o Evangelho de Mateus capítulo 4 diz. O povo que estava assentado em trevas, eles estavam assentados. Mostra ali a condição de entregues, sem esperança, sem condições de per si de sair daquela condição, estavam prostrados. O evangelista Mateus diz: raiou uma luz. Amém. O povo que estava assentado à região da sombra da morte, a luz raiou. E a luz é Cristo. Amém. Foi o Verbo que na ocasião tinha se feito carne. Aquele povo iria desfrutar da luz de Deus em Cristo. E essa mensagem é uma mensagem de paz, de esperança, de vida, de luz. E sabe o porquê ela é tudo isso? Sabe o porquê? Marcos vai nos mostrar. É porque no centro dela está Cristo. Sua essência é sobre o Filho de Deus. Suas boas novas é sobre Ele. E não boas novas somente que vem dele. As boas novas aqui, Marcos deixa claro, é a pessoa do próprio Cristo Jesus. E veja, irmãos, Ele é a figura central. Isso mostra que não temos vida em nós mesmos. Precisamos desse evangelho diário em nossas vidas. Precisamos da vida de Cristo sendo transmitida através do evangelho pregado. Precisamos da vida de Cristo sendo transmitida a nós através das ordenanças ministradas. Precisamos buscar diariamente vida fora de nós mesmos. E só encontramos porque o centro da mensagem cristã é Cristo. Aquele que morreu para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Em meio a tantas figuras na Bíblia, na palavra de Deus, Marcos vai ressaltar e colocar Cristo no centro. No centro. Até mesmo quando João Batista assume o seu ministério, ele diz: é Ele o Cristo. A mensagem é sobre Ele. Eu não tenho dignidade nem para desatar as sandálias dos seus pés. Ele é mais poderoso do que eu. Essa mensagem fala do único caminho.
da única verdade, da única vida, Cristo. E por isso ela é a mensagem poderosa que salva, que transforma, porque ela comunica Cristo aos pecadores. Ela é a mensagem que transmite aos ouvidos dos pecadores o único caminho de salvação, Cristo. A pessoa central que tornou-se ou foi feito da parte de Deus o nosso único mediador. Agora veja os nomes que Marcos usa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. O nome aqui não foi escolhido por Maria, irmãos, nem por José. Se os irmãos se lembram do relato, o anjo deixa bem claro a Maria: ele se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele veio tirar o verdadeiro povo do seu verdadeiro cativeiro e trazer luz às nossas trevas morais e espirituais. Ele veio salvar o que se havia perdido. E o seu nome aqui, irmãos, está relacionado à sua missão, à sua dura missão. O termo Jesus já é uma transliteração do nome hebraico Josué, que significa o Senhor é salvação, ou o Senhor é Salvador. E o termo Cristo aqui significa o seu ofício. Ele é Jesus, o Cristo. Por quê? O termo Cristo, que significa enviado, é uma tradução do termo Machia, do Velho Testamento. O Messias enviado, a esperança de Israel. E Marcos começa a dizer que ele veio cumprir a sua missão, de que era salvar os pecadores perdidos. E Deus não salva a parte dele, desse Jesus ou Cristo, desse enviado, desse Filho de Deus. E Cristo, como diz Paulo, foi feito da parte de Deus para nós: redenção, justiça, santificação e sabedoria. Os dois termos aqui estão unidos. Veja, não está dividido nem pela vírgula, nem por artigo. Ele aqui é o Salvador enviado. O Salvador enviado por Deus. E Deus adentrou na história humana, desceu às regiões inferiores da terra para salvar pecadores. A mensagem é essa, simples, mas fala das nossas reais e profundas necessidades de salvação. Isso fala que Cristo veio ser humano como nós. Humano. Ele veio não ser pecador, mas se fazer pecado por nós. E sendo ou se fazendo pecado por nós, ele foi em tudo semelhante aos seus irmãos. Assumiu um corpo de fraqueza, sentiu fome, sentiu dores, sentiu sede, sentiu cansaço, limitou-se ao tempo, foi fortalecido pelo sofrimento. Tudo isso porque sua missão está relacionada ao seu nome: Jesus, o Cristo. Jesus Cristo, o Salvador enviado. E ele vem com essa missão clara. Ele não veio tomar o centro político, ele não veio dividir herança entre irmãos, porque um jovem se coloca no meio da multidão e diz: Senhor, pega meu irmão que divida a herança comigo. Ele não veio fazer nada disso. Ele veio morrer na cruz pelos pecadores. E disse claramente: uma comida eu tenho para comer, e é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio cumprir a sua missão. Ele veio cumprir a sua missão. E o cálice da nova aliança representa o meu sangue derramado em favor de muitos. O servo sofredor veio cumprir a sua missão.
a sua missão. E cumpriu a sua missão de forma perfeita. Perfeita. Mas Marcos deixa bem claro, ele também é o Filho de Deus. Não só possuidor de um registro em Belém, não só possuidor de uma genealogia que é capaz de ser descrita, mas Marcos deixa bem claro, ele é o Filho de Deus. O que é que isso significa? Mais uma vez, ele era muito mais do que um homem comum. Ele era muito mais do que um simples homem da Galileia. Homens de dores e que sabe o que é padecer. Ele era muito mais do que isso. Muito mais. Paulo diz em Colossenses que nele residia toda a plenitude da divindade, irmãos. Aquele rapazinho que cresceu lá, aprendeu aquela profissão com José, ele era muito mais do que um simples homem comum. Ele era o Filho de Deus. E esse termo, Filho de Deus, não é o fato de que ele tinha comunhão com Deus, fez a vontade de Deus. É um termo que carrega em absoluto aquilo que Cristo foi e é em relação ao próprio Pai. Quando o termo diz Filho de Deus, diz que ele era da mesma essência, ele é da mesma essência do Pai. Esse termo fala de natureza divina, de atributos divinos, de glória divina. Isso fala de despojar-se da sua glória e descer, se humilhar, tomando a forma de servo. Isso fala de ser coeterno com o Pai, de ser eternamente gerado do próprio Pai. Então esse Cristo que é humano, mas é também divino. Isso diz que o seu sacrifício para conosco, ou o seu sacrifício por nós, foi um sacrifício oferecido com as duas naturezas. Foi oferecido de forma completa. Completa. Porque primeiramente ele entrou na nossa história. Primeiramente ele palmilhou o nosso caminho. Ele sentiu as nossas dores. Primeiramente ele foi tentado em tudo, assim como somos tentados. E ofereceu a sua própria vida. Derramou o seu próprio sangue no templo. O sacrifício de Cristo é histórico. Foi no templo. Foi lá, naquele lugar, naquele madeiro, debaixo do julgamento do Império Romano, porque foi entregue pelos judeus. É histórico. E por ser histórico, ele ofereceu o sacrifício adequado. Adequado. Um sacrifício que nos media. Um sacrifício que supre as necessidades que temos diante do Pai. Necessidades humanas, carências humanas, incapacidades humanas, inabilidades humanas. Então ele desceu à nossa região para representarmos de forma perfeita. Mas como Deus, ele eleva esse sacrifício à exigência eterna da natureza divina. Porque o seu sacrifício não perde o valor no tempo. Não perde. Esse sacrifício que foi oferecido há mais ou menos 2000 anos atrás, hoje ele não perde o seu valor temporal. Por quê? Porque ele foi elevado ao sacrifício de valor eterno. Como Deus, ele nos espiou adequadamente segundo a vontade de Deus. Porque assim como Deus é eterno, ele ofereceu por nós um sacrifício de valor eterno. Ele veio não só trazer Deus aos homens, mas veio levar os homens a Deus. E levando os homens a Deus, ele faz isso de forma perfeita, completa, cabal. E Marcos começa dizendo, mostrando a essência dessa mensagem. O Evangelho de Cristo veio nos redimir de forma perfeita. Perfeita. Agora veja, esse Evangelho tem um princípio. Tem um princípio. Ele tem um princípio, podemos dizer, no tempo.
ser prometido lá no Gênesis e vem sendo descortinado, até se cumprir, até se dar a plenitude dos tempos e Deus enviar Cristo. Então esse evangelho tem um princípio. Mas veja, nós não temos condições de colocar nele um ponto final. Porque esse evangelho traz a nós a vida do próprio Deus, vida eterna. E traz não somente um princípio no tempo, mas traz também um princípio para as nossas vidas. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O termo aqui, princípio, é o mesmo termo usado pela Septuaginta para descrever princípio lá no Gênesis. É o novo princípio do Evangelho de Deus em Cristo. É um novo homem criado por Deus em Cristo para retidão e justiça. Amém. É um novo princípio que Deus propõe em Cristo, porque em Cristo haverá novos céus e nova terra, amém, onde habita a justiça. E eu e você não temos condições de pôr ponto final. Embora ele tenha um princípio em nós e no tempo, nós não temos condições de pôr ponto final. Porque por meio do Evangelho, por meio de Cristo, desfrutamos da própria vida de Deus, vida eterna. Por meio do Evangelho de Cristo, desfrutamos do novo princípio. Retornamos à glória perdida. Retornamos a uma dignidade de vida. Porque em Cristo Jesus o novo homem está sendo criado. O novo princípio está sendo mostrado. É este princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E Marcos começa descrevendo a essência da mensagem cristã. A essência. O centro dessa mensagem. A profundidade dessa mensagem, porque fala de Cristo. E por esta razão Paulo se colocava ousadamente diante de todos os filósofos, diante de todos os intelectuais, diante de todos aqueles que, na expectativa de ouvir Paulo, estavam esperando ouvir dele um sermão filosoficamente preparado ou intelectualmente satisfatório. Mas Paulo diz: quando eu fui ter com vocês, eu preguei a Cristo e este crucificado. Amém. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse Evangelho, irmãos, veio transformar as nossas vidas. Esse Evangelho veio nos trazer transformação completa de vida. Esse Evangelho veio nos fazer viver para a glória de Deus. Esse Evangelho veio nos fazer cumprir a nossa missão como criaturas de Deus. E é nesse Evangelho que transmite a vida de Cristo, e Cristo é somente nele aonde encontramos vida. Você pode procurar vida em outras fontes, pode procurar satisfações em outros locais, mas é somente através desse Evangelho, pela graça aplicada em nós, é que seremos transformados e conformados segundo a imagem de Cristo. Essa mensagem precisa não só ser compreendida, mas ela precisa ser vivida. Você precisa viver Cristo, porque Ele foi feito da parte de Deus para nós. Não só redenção perfeita, mas sabedoria de vida, justiça de vida, santificação de vida. E esse Evangelho não é só libertador, mas é confrontador também. Nos chama a abrir mão e seguir a Cristo. Nos chama a nos despojar de nós mesmos, das nossas mortes espirituais, das nossas trevas morais, e tomar a nossa cruz e seguir aquele que é a luz, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Esse Evangelho nos chama à confrontação diária, pessoal. E por isso Marcos começa com essa mensagem consoladora, de esperança, desafiadora. Agora eu pergunto aos irmãos, no contexto do primeiro século, na capital do Império Romano, esses irmãos estavam vivendo ou correndo perigo se vivessem esse Evangelho, porque suscitavam questões ou estavam levantando questões de que o Evangelho de Cristo desinstabilizava a autoridade dos imperadores romanos. E viver Cristo naquela época
era colocar a cabeça bem. Viver Cristo naquela condição em que eles estavam vivendo era ser exposto à ignomínia e à vergonha pública. Identificar-se como cristão naquele mundo era ser perseguido e sofrer escárnio, vitupério, era sofrer a vergonha pública por causa da verdade cristã. E Marcos começa consolando: irmãos, vamos viver, porque já está tudo resolvido. Vamos viver Cristo, porque já está tudo resolvido. Vamos viver Cristo, porque Ele morreu por nós e estamos salvos nele. E a mensagem central da igreja cristã é esse Messias enviado no tempo, mas que também é eterno, porque é Filho de Deus. E o sacrifício que foi oferecido por nós tem valor hoje, amanhã, depois de amanhã, e será eternamente. Este Evangelho nos trouxe a vida do próprio Deus. E se trouxe a vida do próprio Deus, o que temos de perder aqui? Se temos já o tudo, o que perderemos aqui? Era dessa forma que a igreja era consolada. Era dessa forma que a igreja era ensinada. E aí a conclusão dos irmãos era: se temos tudo, se temos Cristo, se temos Deus, vivamos este Evangelho, ainda que prejuízo teremos em nossas vidas. E Marcos começa pontuando a mensagem cristã: é isso que pregamos e é isso que vivemos. O segundo ponto ressaltado por Marcos na Escritura é que essa mensagem, embora possa ser uma mensagem de boas novas, não é uma mensagem nova. Parece até paradoxal. É uma mensagem de boas novas, mas não é uma mensagem nova. Porque se percorrermos a senda dos profetas, todos eles estavam como uma seta apontando para Cristo. Apontando para Cristo. E não só para Cristo, mas mostrando que quem iria à frente de Cristo seria um homem chamado o mensageiro do Senhor. Então, se recorrermos ao Velho Testamento, veremos como seria a agenda de Deus fazendo cumprir esse Evangelho no tempo. E o desenrolar dessa mensagem no curso da história. E quando lemos o Velho Testamento, vemos os patriarcas falando de Cristo. Abraão viu meu dia e se alegrou, diz Cristo. Quando lemos os profetas, vemos todos eles apontando para uma necessidade maior, mais profunda, que estava permeando e estava na vida do povo de Deus no Velho Testamento. E essa necessidade espiritual profunda exigia um mediador perfeito, que era Cristo. E eles apontavam sempre para Cristo. Sempre para Cristo. Sempre para Cristo. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos os profetas mostraram Cristo. E Marcos quer mostrar que essa mensagem de Cristo, que João Batista, é nada mais do que um cumprimento do Velho Testamento. Do Velho Testamento. Esses homens, ou João Batista que pregou lá à beira do Rio Jordão e que saiu do deserto, este homem já estava sendo mostrado na Escritura. E Marcos aqui, irmãos, cita Isaías e Malaquias. Ele identifica Isaías porque era o profeta mais conhecido, era o rolo maior. Se abria o rolo, então o rolo maior era Isaías. Era o profeta mais conhecido, profeta messiânico. Então ele pontua só Isaías. Mas o verso 2 e o verso 3 são dois profetas diferentes. No verso 3 temos Isaías 40, verso 3. No verso 3 temos o profeta Malaquias, no capítulo 3, verso 1. Todos eles fazendo menção de João Batista. E quem seria João Batista? Nada mais, nada menos aquele que viria limpando o caminho,
tirando todas as pedras do caminho para Cristo entrar. Seria a voz do que clama no deserto. E Marcos vai mostrar que essa mensagem é um cumprimento das promessas feitas no Velho Testamento. E confirmada no tempo por esse precursor, João Batista, que conforme estava prescrito, ele apareceu, irmãos. Ele apareceu. Veja bem, depois de 400 anos de silêncio profético, Israel olhava para os cantos e não via o ministério profético. O último foi Malaquias, após o exílio. E depois de 400 anos aparece então este homem. Este homem, irmãos, vestido de forma não muito comum, se alimentando de um alimento não muito comum. E tem mais, hein? Pregando uma mensagem contundente: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos pecados. João Batista chocou tanto, mas tanto, que Jesus diz assim: eu não entendo vocês. Veio João Batista, que não comia e nem bebia. Vocês disseram: isso é um endemoniado. Um homem que se veste dessa forma, se alimenta disso e vive no deserto, não está em sã consciência, está endemoniado. Aí Jesus diz assim: veja como vocês são. Então vem eu, boca livre, me assento na mesa com vocês, como na casa de Jairo, como com os fariseus, como com os publicanos, como com as meretrizes, como com os pecadores, me visto como os meus discípulos. E vocês dizem assim: Jesus só sabe comer, toda a festa está ele comendo. Jesus diz assim: eu não sei o que vocês querem. Então, irmãos, esse homem vem chamado João Batista, mas ele vem cumprir uma missão bem específica. Está bem claro. Veja no verso de número 2. Ele vai adiante, ou ele vai diante da face do Senhor. Ele é um mensageiro que vai à frente. Segunda implicação do seu ministério: ele vai preparar o caminho. O caminho não está preparado, ele vai preparar o caminho. E tem mais: ele vai endireitar as veredas, sendo uma voz clamando no deserto. É bem específico o ministério. E ele apareceu fazendo isso. Arrependei-vos. E toda a Judeia e Jerusalém começa a ouvir. No deserto tem um profeta. No deserto tem um profeta pregando incisivamente. No deserto tem um homem pregando e chamando toda a nação ao arrependimento. Então vai todo mundo. O texto diz que toda a cercania da Judéia, toda a região da Judéia e Jerusalém vai para o deserto. Era um caminho difícil, mas embora a dificuldade do caminho, eles foram ouvir esse homem. E chegando lá, se depararam um homem vestido de pelos de cabelo, com um cinto de couro. Irmãos, sua voz era uma voz de trovão. Quem ouvisse João Batista gritando nos ouvidos: arrependei-vos! E todos, até os religiosos: quem é esse homem? Quem é esse homem? Mas se nós lermos no Velho Testamento, Malaquias, diz que esse homem viria na virtude do profeta Elias. Viria na virtude do profeta Elias. E Marcos pontua como ele vem vestido, porque quando os religiosos se deparassem com ele, iriam lembrar de Elias, o perturbador de Israel, aquele que veio sacudir a nação. E quando olhassem para João Batista, se lembrariam de Malaquias: é ele
aquele que veio abrir o caminho para o Messias entrar. Quando visse aquele homem de forma simples, surgindo do deserto do nada, se lembraria do ministério de Elias, que surgiu de Tesbo, de uma região que nem no mapa se encontra, e pregando contra a casa de Israel, pregando contra a idolatria de Israel, pregando contra a alienação de Deus que Israel estava. E quando se deparassem com João Batista, iriam lembrar: opa, o Messias está vindo. Ele não era o Messias, o Messias vem aí. Se o que veio abrir o caminho está incisivamente nos chamando a arrependimento, qual será a mensagem do Mestre? O Messias está vendo. Agora, irmãos, pensem comigo. O povo saindo do centro político e religioso e indo para o deserto, o que eles lembrariam? Eles lembrariam da sua própria história. Foi no deserto onde Deus os disciplinou. Foi no deserto onde Deus se revelou a nós. Foi no deserto onde Deus confirmou as suas alianças conosco, a sua aliança conosco. Foi no deserto onde a rocha brotou água, ou foi no deserto onde bebemos água como de uma fonte brotando da rocha. E Paulo diz que aquela rocha era Cristo. Eles iriam se lembrar. O deserto nos diz alguma coisa. O que Deus aqui estava rememorando ao povo é que Ele iria, por meio de Cristo, trazer o verdadeiro êxodo, a verdadeira libertação, conduzir o povo por meio de Cristo à verdadeira terra, ao verdadeiro descanso. Ao verdadeiro descanso. Ou seja, o Evangelho não é só um novo princípio, uma nova vida. Não só a capacidade de deixarmos as coisas velhas e vivemos uma nova vida com Cristo, mas o Evangelho é a aplicação da verdadeira redenção, do verdadeiro êxodo, do verdadeiro caminhar em direção à terra que de fato é prometida. E essa esperança, Deus nunca deixou de nutrir e alimentar o povo. Quando eles olhassem para João Batista, eles iriam relembrar. São as promessas de Deus se cumprindo. Amém. Quando eles olhassem para a simplicidade do profeta e sua pujança moral, eles iriam dizer: é Deus nos chamando ao arrependimento. E essa profecia se cumpre. Se cumpre. E João Batista vem, irmãos, com uma mensagem de 3 pontos. 3 pontos. Por isso ele era batista, né? Diz os brincalhões, porque tinha uma mensagem de 3 pontos, difícil de ser confundida e clara de ser percebida. E o primeiro ponto que João Batista vai usar para preparar o caminho para Cristo entrar é que a sua mensagem exige do homem um arrependimento de vida. Quando ele diz: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes eram feitas de pelos de camelo, e traziam cinto de couro, se alimentavam de gafanhotos e mel silvestre. O primeiro ponto da mensagem de João Batista é: se arrependam. O termo aqui é metanoia, ou seja, é uma mudança de mente, que significa mudanças de atitudes, que significa mudanças de comportamentos, significa alguém indo para lá. E arrependimento é alguém mudando a sua direção e voltando para cá. O pecado sempre nos leva para longe de Deus. E o arrependimento aqui é nos trazer para perto de Deus, fazer-nos voltar para Deus. E João Batista deixa bem claro: essa é a condição para recebermos o Messias: arrepender e crer nele. E o primeiro ponto é que Deus exige de nós
o arrependimento sincero. E João Batista vai mostrar em Lucas que quem se arrepende não busca subterfúgios, quando ele diz: por que vocês estão cogitando aí porque são filhos de Abraão? Deus pode muito bem suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Não fique aí se achando porque são judeus, porque são filhos da aliança. Deus chama vocês ao arrependimento. O segundo ponto da mensagem de João Batista é que esse arrependimento vinha acompanhado de confissão. Verso 5: e confessando os seus pecados. Irmãos, quem se arrepende confessa abertamente. A confissão é uma afirmação do conhecimento da transgressão pessoal. Eu transgredi, eu sou transgressor, eu faço isso e aquilo, e por isso sou transgressor, porque a tua lei diz isso e diz isso. E é um voltar de acordo com a vontade de Deus. A genuína tristeza pelo pecado leva a essa confissão sincera. Uma conversão verdadeira leva a uma confissão sincera, verdadeira. E o terceiro ponto da mensagem era batismo. Batiza. O batismo aqui era como uma expressão de arrependimento, como um símbolo visível de que aquela pessoa se arrependeu. E era um símbolo de que ela estava sendo ali agora lavada, purificada dos seus pecados. Irmãos, mas o mais interessante aqui é que esse batismo só era ministrado sobre a vida dos gentios. Dos gentios que iriam assumir ou entrar no judaísmo. Todos eles eram batizados dessa forma aqui. E não um judeu. Judeu jamais. E João veio para equalizar todas as coisas, dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vocês não são diferentes dos gentios, porque estão alienados de Deus, precisam arrepender-se dos seus pecados e serem batizados. Todos. E João diz: todos. Independente dos privilégios, independente da nossa história, independente do vínculo com os pais, precisamos hoje nos arrepender. Hoje nos arrepender. Isso para o judeu, hein? Quem é esse homem? Quem é você para dizer que nós temos que nos arrepender? Quem é você ou quem somos nós para nos submetermos ao batismo que nos identifica com os gentios? Todos. A todos a uma se fizeram inúteis, diz Paulo. Todos. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos. E João Batista está dizendo: principalmente vocês. E era essa mensagem que estava abrindo a porta para Cristo entrar. E quando Cristo entra, é a mesma mensagem que ele prega: arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho de Cristo nos chama ao arrependimento diário, irmãos, ao reconhecimento sincero dos nossos pecados. E não só isso, mas nos chama a uma confissão sincera, a pôr para fora, a olharmos no espelho da palavra de Deus e pôr para fora e buscar vida em Cristo. É isso que João Batista está dizendo. E não nos contentarmos com participações externas da religião, mas buscar sempre em nós um exame e uma avaliação da verdade no íntimo, da aplicação do Evangelho em todos os quadrantes da vida, e buscar viver essa vida de cristã, essa vida de Cristo, e jamais nos contentar como os judeus se contentaram, em participações externas, em privilégios externos, em objetos externos. E foi essa a mensagem que João Batista pregou.
E pregando ele diz: após mim vem ele. Eu não sou o Messias. Ficavam presumindo: é ele? Será que é o Messias? Será que ele é aquele profeta? Ou é um dos profetas? Quem é? João diz: eu não sou o Messias. Após mim vem ele. Ou seja, ele não quis fundar um ministério com base na sua personalidade. Ele não quis fundar uma igreja com o seu nome. Mas pelo contrário, ele sabe que vida só há em Cristo. E que aquilo que ele está pregando aqui, se Cristo, que é mais poderoso do que ele, não aplicar verdadeiramente nos recônditos espirituais da alma, o seu batismo não tem valor. Sua mensagem, por mais estridente que seja, não há poder nela mesma de despertar os pecadores. Por essa razão ele diz: vem um que é mais poderoso do que eu. Eu só estou aqui cortando a grama, deixando o caminho limpo para ele entrar. Mas é ele. A vida só há nele. O batismo verdadeiro e espiritual só encontramos nele. A vida capaz de ser vivida à luz da palavra de Deus só encontramos nele. É como se João Batista estivesse dizendo: se arrependam e vão buscar a vida nele. Se arrependam e vão buscar os verdadeiros valores espirituais nele. Porque ele, primeiro, João Batista disse, é mais poderoso do que ele. Olha, veja, eu não sou aquele escravo mais indigno da casa do Senhor, que tinha a função de ficar sentado à porta, desamarrando a sandália do Senhor quando o Senhor chegava. Eu não tenho dignidade nem para me curvar diante dele. Então ele é muito mais poderoso do que eu. Eu só sou uma voz, clamando no deserto, tentando despertar vocês do sono espiritual para que vocês vejam a entrada dele, vejam Cristo. João Batista também diz: ele é muito mais digno do que eu. A minha dignidade está nele. O valor do meu ministério está em apontar para ele. Então João Batista diz: eu não sou digno, mas ele é digno. E João Batista encerra dizendo: é ele quem vai batizar vocês com o Espírito Santo. Olha, isso aqui, ou isso aqui, será um símbolo vazio, se ele não batizar vocês com o Espírito Santo. É ele. A verdadeira vida está nele. O verdadeiro batismo que é mergulhar vocês no corpo dele, para se apropriar da morte e da vida dele. O batismo que é o ressurgir dos mortos, que é aplicar os valores espirituais dele no pecador morto. Se isso ele não propor a vocês, ou não fizer a vocês, não tem negócios. Então se arrependam e vão buscar a vida dele. Vida nele. Porque eu vos tenho batizado com água, que é um símbolo do que ele vai fazer. Ele vai lavar vocês. Ele vai transformar vocês. Ele vai mudar a condição espiritual de vocês. Ele vai guiar vocês pelo Espírito dele. Ele vai aplicar os valores dele pelo Espírito na vida de vocês. É ele, gente. É ele. Convém que eu e que ele cresça. É ele. É ele. Eu encerro dizendo, irmãos, este Evangelho nos coloca em um novo princípio. Este Evangelho nos chama a essa nova vida. O que perdemos no primeiro Adão, ganhamos superabundantemente em Cristo. E esse princípio do Evangelho de Cristo, que foi histórico, que é histórico, ele deve começar também em mim e em você, transformando as nossas vidas, transformando os nossos valores, as nossas trevas morais em luz morais, a nossa condição espiritual ganhada em Adão,
mas reconquistada no segundo Adão, que é Cristo. Então este Evangelho nos chama para um novo princípio, para uma nova caminhada com Deus em Cristo, para um homem criado em retidão e justiça. Acabou o velho homem, acabou tudo. Aqui é o arquê, o princípio, o novo homem, os novos céus, as novas terras, a nova realidade espiritual em Cristo. Isso nós só temos no Evangelho. O Evangelho também não deixa de ressoar aos nossos ouvidos dia após dia. Se arrependa, se arrependa, abandone, deixe para trás, confesse, abandone. O Evangelho não deixa de dizer isso. Todo dia a palavra de Deus está nos dizendo isso. Todo dia o João Batista acorda nos desertos das nossas vidas e diz a nós: se arrependa, se arrependa. O Mestre nos chama todo dia: se arrependa. Mas não só isso. O Evangelho mostra a fonte da vida, Cristo. E diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mostra aonde vamos obter vida. Mostra aonde obteremos força para vencer. Mostra aonde obteremos graça para perseverar. Mostra aonde somos supridos em Cristo. E mostra como esse Cristo está presente em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu vou ao Pai, mas enviarei o Consolador. E Paulo diz que não tem o Espírito, esse tal não é dele. E esse Espírito nos cela, esse Espírito nos guarda, esse Espírito nos guia, esse Espírito aplica a vida ressurreta de Cristo em nós. Esse Espírito nos leva à fonte de vida que é Cristo. Então essas são as implicações diárias do Evangelho. Um novo princípio, uma nova caminhada, o ressoar do arrependimento contínuo e uma busca incessante das fontes de vida que é Cristo. Que todos nós nos apropriemos disso diariamente, para viver Cristo, para viver seu Evangelho, para nos livrar das amarras do legalismo e viver a verdadeira vida cristã em Cristo, por meio do Evangelho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque em Cristo Jesus nós somos supridos, Pai. Em Cristo Jesus, Pai, nós somos mais do que vencedores. Amém. Nós somos redimidos, aceitos, perdoados, transformados, forjados em Cristo Jesus, Pai. Nós temos todas as provisões para as nossas vidas. Amém. Que o Senhor nos ajude a viver o princípio do Evangelho todo dia em nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver o princípio do Evangelho nos quadrantes da nossa caminhada cristã. Amém. No nosso relacionamento com o Senhor, com o próximo, com o mundo. Que o Senhor nos ajude a viver o princípio do Evangelho de Cristo. Aquele que como homem, Senhor, viveu a humanidade perfeita. Aquele que como Deus nos levou de volta à casa do Pai, à mesa do Pai, à comunhão do Pai. E que possamos viver este princípio todo dia, mas sem jamais nos esquecer, Senhor, de que ainda há tantas coisas pelas quais precisamos nos arrepender. Amém. Há tantas coisas pelas quais precisamos confessar e deixar, Senhor. Mas também sem Ti não temos condições de fazer isso. Dá-nos o arrependimento para a vida, Senhor. Dá-nos o arrependimento sincero. E dá-nos, acima de tudo, forças para nos alimentar de Cristo. Amém. Para nos alimentar, Senhor, do Cristo revelado na palavra, nos evangelhos, nas epístolas, nas histórias, para nos alimentar de Cristo, Senhor.
em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada. Amém. Que o Senhor supra as necessidades de todos os irmãos dessa igreja de Cristo Jesus. Que Cristo nos faça vencer o desânimo. Que Cristo nos faça vencer, Senhor, a apatia. Que Cristo nos faça vencer o esfriamento do amor. Que Cristo nos faça vencer, Pai, as aflições do presente século. É o que nós te rogamos nele, Pai, e através do nome dele. Amém. Amém. Amém.